Faz um tempo que eu venho me sentindo muito ansiosa. Tô tendo muito falta de foco. Sempre fui um pouco desfocada naturalmente, mas isso se intensificou muito nos últimos tempos. Eu não estava conseguindo focar em nada para trabalhar, como eu trabalho com um texto, eu não estava conseguindo ter ideia nenhuma para escrever. Falta de palavras, assim, eu me esquecia muito das palavras, não conseguia prestar atenção mesmo em nada. Eu ficava muito nervosa. Comecei a prestar atenção quais eram os gatilhos, por que estava acontecendo isso, e eu percebi que eu estava checando o Instagram a todo momento, sem motivo nenhum. E eu tenho certeza que isso estava impactando muito na minha saúde. Coincidentemente ou não também, né? Talvez possa ser o destino, não sei. Mas eu comecei a receber conteúdos, seja do Substack, seja do próprio Instagram, a respeito de como as redes sociais estão atrapalhando as pessoas, como isso está afetando o foco das pessoas e a ansiedade. E isso foi suficiente para que surgisse um alerta assim na minha cabeça. Pensei, se eu excluísse as redes sociais. Quando a gente coloca a meta de não mexer, inconscientemente a gente vai acabar abrindo o celular, porque já é um vício. A gente abre o celular e vai diretamente no ícone do aplicativo do Instagram. E quando a gente apagou, não tem como fazer isso. Algumas pessoas podem achar que é um exagero a gente falar sobre vício, mas realmente é um vício, eu acho, que tá mexendo muito com a mente das pessoas, assim, né? Eu acho que a gente tá ficando mais preguiçoso, tá emburrecendo coletivamente. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque isso tá impactando severamente, assim, nos meus textos, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muito orgulho do texto, né? Porque era a única coisa que eu sabia fazer de uma forma minimamente boa. E nesses últimos meses eu tenho sentido uma dificuldade enorme em escrever, eu tenho esquecido termos, tenho cometido erros que claramente eu não cometeria antes. E isso com certeza se deve ao fato das telas, né, o uso excessivo das telas e esses conteúdos que não agregam em nada. Então, completou uma semana que eu excluí, e eu já tenho algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, eu tô me sentindo muito mais calma. É uma coisa até estranha de se dizer, mas eu sempre tive uma mente acelerada, como se muitas vozes habitassem a minha cabeça. E cada voz fala uma coisa, e uma tá cantando, e outra tá gritando, e outra tá perguntando. É como se a todo momento tivesse uma multidão dentro da minha cabeça, sabe? E pela primeira vez eu não estou escutando essas vozes. Eu tô achando um silêncio, assim, até estranho. Eu acho que se deve ao fato de eu ter substituído esse vício nocivo das redes sociais por outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto que eu já vi uma melhora. Em segundo lugar, eu troquei as redes sociais por outras coisas, porque não adianta a gente tirar um vício sem substituir por outra coisa, porque senão não dá certo. Então eu excluí o aplicativo do Instagram, mas eu instalei o Substack, porque tem muitos textos interessantes, né? Eu recebo algumas newsletters por e-mail, mas ter isso no celular eu acho que facilita. Então eu encontrei bastante coisa interessante, inclusive sobre esse assunto, né? Sobre algumas filosofias, especialmente japonesa. Eu até li recentemente sobre o Ikigai, que é uma filosofia que diz que a gente tem que ter motivo para acordar naquele dia, como se fosse um motivo para viver. Qual que é o seu Ikigai hoje? Então significa, por que eu acordei hoje? Qual que é a minha meta de hoje? Quando você tem isso claramente na cabeça, você não tem essas distrações que são nocivas. E outra coisa que eu já senti uma melhora foi porque eu comecei a ler um livro e eu terminei ele muito rapidamente. O meu ritmo de leitura é muito lento. É um pouco mais lento, né, do que eu vejo algumas pessoas que leem absurdamente rápido. Eu comecei a ler O Castelo Animado,
E eu terminei ele bem rapidinho. E é um livro tão gostoso de ler, uma fantasia da autora Diana Wynne Jones. Provavelmente não é assim que se fala o nome dela, mas o Castelo Animado ele tem também uma animação, acho que na Netflix, e é lindíssimo. Eu já tinha assistido a animação, mas ler o livro foi especial. Eu venho de leituras muito pesadas. Esse ano eu tô ainda no processo de ler Um Defeito de Cor, que é um livro muito pesado, além de ser pesado com temas muito difíceis, muito tristes, ele é também muito denso na estrutura de texto. Então, eu tô lendo ele, e outras leituras que eu fiz esse ano foi Quando os Pássaros Voam para o Sul, que foi extremamente triste, chorei muito, Torturado, Herdeiros do Mar. Então eu venho de leituras muito densas, sabe, muito pesadas, e eu tava sentindo que eu tava ficando muito triste fazendo essas leituras, então eu precisava ler uma coisa mais leve, e esse livro aqui foi especial. Então ele conta a história da Sophie, que era uma menina que trabalhava fazendo chapéus, assim, esses chapéus de festa, né? Ela foi amaldiçoada por uma bruxa. Esse feitiço fez com que ela se tornasse uma idosa de 90 anos. E ela era a mais velha de 3 irmãs, então ela se sentia muito azarada, assim, ela não tinha sorte, ela sentia isso. Quando aconteceu isso com ela, foi o pontapé, assim, pra ela pensar, então, olha, eu vou atrás da minha própria sorte. Então ela abandonou a loja que ela estava trabalhando e saiu andando. Apesar das dificuldades de ser uma pessoa idosa, que ela, além do corpo idoso, ela veio com todas as características, como a dificuldade mais de andar, as dores, né? Enfim, ela encontrou o Castelo Animado, que era de um mago, que tinha uma má fama na cidade, que ele se alimentava das meninas, das almas das meninas. Mas ela não ficou acho que com todo esse medo, e ela foi acolhida nesse castelo. Nesse castelo vivia um demônio, que era o demônio do fogo, que é o Calcifer. E eles dois fizeram uma amizade, fizeram um trato, né? Porque o Calcifer também estava sob um feitiço, ele disse pra ela, um feitiço feito pelo dono do castelo, que era o Hal, que é o mago. E eles combinaram de um tentar ajudar o outro a se livrar desse feitiço. Então ela começou a viver no castelo, o mago simplesmente deixou ela ficar. Ela foi ficando, limpando e consertando as roupas, fazendo comida, e ela foi ficando, e a história desenrola aí todo nesse mundo de feitiços e tentando ajudar um ao outro. Eu achei uma história muito linda e eu recomendo a todos a leitura. Ele fede. Quem fede? Comeu de novo? O Toico fica na frente. Muito bem, você. Morri! Oh, disse muito bem, você aprendeu.
E aí, mãe, só você tá bem pequeno. Cai sorriso grande. Olha o Chico de novo. Gatinho de novo, mãe. Tá. Ela tinha tudo junto, que ela tinha tudo ele lá tudo Chico! tudo ele lá tudo ele late, mãe. Nós estamos já com o Chico brincando com ela aqui. Desconfiados. Ai! É assim.